agora. Essa noite nós temos uma tarefa enorme. E na verdade nos sentimos perdidos e desamparados. Queremos contar para vocês 2.500 anos de teatro. E uma hora. É complicado. Sobretudo porque o teatro é tão grande. E tão frágil. Às vezes no fundo de uma caverna. Às vezes diante de 1000 pessoas uivando sob um céu estrelado. O teatro sempre existiu. Mesmo quando eles ainda não possuíam a linguagem. A necessidade de transmitir. De comunicar. Era mais forte na grande noite da Terra Glacial. Seus olhos olhavam na mesma direção. Como nesta noite havia um pequeno homem que lhes contava histórias. Desde então, eles mentiam. Desde o começo. Para lhes transmitir sentimentos enormes. Como amor, Ódio, Medo. Ciúme, Desespero. embriaguez. Seus olhos estavam atentos. como os de vocês. por onde começar? Como lhes contar? Tudo acontece ao mesmo tempo. Como uma maré subindo. Começar pelos autores. Atores, Diretores, Cenógrafos? figurinistas. Iluminadores? Por que não pelos técnicos? Tudo se mistura. tudo acontece de uma só vez. É uma multidão que grita, chora e ri. Me deparei outro dia com um programa de televisão onde um jornalista de Sarajevo dizia que no auge da guerra, no momento em que eles estavam no mais profundo desespero, no momento em que tudo fracassava, quando não existia mais água, gás, eletricidade, mais nada, enfim, quando estava tudo apagado, 4 lugares de Sarajevo continuavam constantemente iluminados. A presidência para a reflexão. O quartel do exército para a ação. O hospital para a sobrevivência. E o teatro para o sonho. É isso o teatro. É esse ser humano de mãos vazias que se dirige a vocês. Quem são os senhores? O que querem? Nós estamos procurando um autor. Um autor? Que autor? Qualquer um, senhor. Mas aqui não há nenhum autor, porque não estamos ensaiando nenhuma peça nova. Então, melhor ainda, senhor. Nós podemos ser sua próxima peça. Sim, mas se não tem nenhum autor aqui, a menos que o senhor mesmo queira ser. Isso é uma piada. O que está dizendo, senhor? Pelo contrário, nós lhe trazemos um drama doloroso. E podemos ser sua felicidade. Faça-me o favor de ir embora. Não temos tempo a perder com loucos. O senhor bem sabe que a vida é cheia de números absurdos, os quais nem mesmo precisam parecer verossímeis, porque são verdadeiros. O que o senhor está dizendo? Eu quero dizer que o que realmente pode ser considerado uma loucura é esforçar-se para fazer o contrário. Quer dizer, criar absurdos verossímeis, a fim de que pareçam verdadeiros. Mas permita-me observar que, mesmo sendo uma loucura, é esta sim a única razão do ofício dos senhores. O senhor acha que o nosso ofício é um ofício de loucos? O senhor me perdoe, mas fazer parecer verdadeiro o que não é, sem a menor necessidade, só de brincadeira. O seu ofício não é dar vida em cena a personagens imaginários. Onde é que o senhor pretende chegar? Em lugar nenhum. Eu só quero lhe demonstrar que podemos nascer na vida de muitas maneiras, sobre muitas formas. Árvore, rocha, água ou borboleta, ou ainda mulher. E podemos nascer também personagens. E o senhor, assim como essas pessoas à sua volta, nasceu personagem. Perfeitamente, senhor diretor. E vivos, conforme está vendo.
Esse foi um trecho da peça Seis Personagens à Procura de um Autor. De Luigi Pirandello. Como vocês perceberam, nós não começamos pelo começo da história do teatro. É que os começos são muito trabalhosos, nós faremos o começo no meio. Nós vamos seguir agora com dois monumentos do teatro brasileiro. Anton Pavlovich Chekhov e Jean-Baptiste Poquelin, mais conhecido como Molière. Vamos começar com Chekhov, A Gaivota. Isso é que é teatro. A cortina, uma coxia, uma segunda coxia, depois um espaço vazio. Nenhum cenário. A vista se abre diretamente sobre o lago e o horizonte. Subiremos o pano às 8h30, exatamente quando surge a lua. Precisamos de novas formas. Novas formas, com certeza. Se elas não existem, é melhor que nada exista. Em 1873, durante a feira de Poltava, teve uma atuação arrebatadora, um sucesso fulminante. Grande desempenho. Por acaso não sabe por onde anda Pavel Semyonich Tchadin, o cômico? O senhor vive me perguntando por uns atores antediluvianos. Como é que eu vou saber? Pática Tchadin. Hoje em dia não há ninguém como ele. O teatro Irina Nikolaevna está em decadência. Antes havia carvalhos enormes. Hoje só se vê em tocos de árvore. Não é? Há menos talentos brilhantes, porém o ator médio tem um nível bem superior. Discordo do senhor. Mas, aliás, isso é uma questão de gosto. Sobre os mortos, fale bem. Ou nada fale. Não é? Senhoras e senhores, vai começar. Peço sua atenção. Estou começando. Ó antigas e veneráveis sombras que pairais sobre o lago durante a noite, fazei que adormeçamos e deixai que sonhemos com o que acontecerá na Terra daqui a 200.000 anos. Daqui a 200.000 anos não haverá mais nada. Então que nos mostrem esse nada. Que seja, já estamos dormindo. Mamãe. Homens, leões, águias e codornizes, certos galheiros, gansos, aranhas e habitantes das águas, peixes silenciosos, estrela do mar e tudo o que o olho humano não pode ver. Em suma, todas as vidas, todas as coisas que, tendo completado seu triste ciclo, se extinguiram. Isso é algo decadente. Mamãe! Faz frio. 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 Está tudo vazio. Vazio. E é terrível. 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 Os corpos de seres vivos desfizeram-se em pó. E a matéria eterna os transformou em pedras, em água, em nuvem. E suas almas se fundiram em uma única alma. Eis que se aproxima de mim meu poderoso inimigo, o diabo! Eu vejo seus olhos! Eles são purpúreos! Sinto o cheiro de enxofre. Tem que ser assim mesmo? Sim. Ah, é um efeito cênico. Mamãe! O senhor tirou o chapéu? Ponha-o, senão vai pegar um resfriado. O doutor tirou o chapéu diante do diabo, o pai da eterna matéria. O espetáculo terminou. Chega! Não quis fazer um gado. Chega. Acabou. Peço perdão. Eu esqueci que só é permitido a alguns eleitos escrever e apresentar peças. E eu ofendo esse monopólio. A mim. Eu. Mas o que deu nele? Irina, meu bem, não se deve maltratar assim o amor próprio de um jovem. Mas o que foi que eu fiz? Nesse momento surgiu uma questão. Mostramos ou não a cena final? Em que Nina e Trepliov se reencontram anos depois. Essa questão gerou uma discussão interminável. Eu não aguento mais discutir esse assunto. Todos os dias nós é a mesma coisa. nós estamos discutindo a mesma coisa. Precisava decidir se Você quer fazer um...
vejo nada. Alguém desceu correndo a escada. Quem está aí? Nina? Nina, é você, é você. Oh, minha querida, minha adorada, finalmente você está aqui. Não devemos chorar, não chore. Deixe-me olhá-lo. Antes aqui era uma sala. Mudei muito. Você emagreceu. Seus olhos ficaram maiores. Sonho todas as noites que você me olha. Olha e não me reconhece. Se soubesse. Vamos sentar. Sentar e conversar. Conversar. É bom aqui. É quente, acolhedor. Está ouvindo o uivo do vento? Eu sou uma gaivota. Não! Não era isso que eu queria dizer. Mas o que eu dizia mesmo. Ah, sim. Que Deus ajude todos os peregrinos sem teto. Nina. Outra vez, Nina. Nina. Não, isso não é nada. Isso me alivia. Não chorava há 2 anos. Está vendo? Já não choro mais. Então tornou-se um escritor. Você, um escritor, e eu, uma atriz. Ambos mergulhamos nos redemoinhos da vida. Antes, vivia feliz, como uma criança. Acordava cantando, amava você, sonhava com a glória. E agora? Como a vida é brutal. Nina, eu estou sozinho. Sinto frio como se vivesse embaixo da terra. E tudo que eu escrevo é seco, sombrio e sem vida. Fique aqui, Nina, eu suplico. Eu sou uma gaivota. Não! Não, eu sou uma atriz. É claro. Trigorin também está aí. Ele não acreditava no teatro. Ria de meus sonhos. De modo que, aos poucos, eu também fui perdendo a crença e a coragem. Eu não sabia o que fazer com as mãos, como me colocar em cena, não dominava a voz. Você não pode compreender o que é isso, ter consciência de que atua terrivelmente mal. Eu sou uma gaivota. Não, não! Não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria dizer, mas... O que eu dizia mesmo? Agora estamos à beira de um precipício. Uma atriz tendo uma crise que interpreta uma atriz tendo uma crise que interpreta uma atriz tendo uma crise. Ah, sim. Eu falava do teatro. Agora eu sou uma outra pessoa. Agora eu sou uma atriz de verdade. Trabalho com prazer e paixão. E agora, Kostya, já sei e compreendo
compreendo que o importante em nosso trabalho não é a glória, nem o brilho, nem a realização dos sonhos, e sim saber sofrer, saber carregar sua cruz e ter fé. Eu tenho fé e não sinto tanta dor. E quando penso em minha vocação, já não tenho a vida. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar. Rir pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar quando eu me encontrar. Versailles, de Jean-Baptiste Poquelin. Mais conhecido como Molière. O improviso de Versailles foi representado para o rei em 14 de outubro de 1663. E para o público em Paris, a 4 de novembro do mesmo ano. Esta peça foi sugerida a Molière pelo próprio Luís XIV. O rei chegou! Ele quer que comecemos! Mas o que quer que a gente faça? Como quer que representemos o que não estudamos? Declaro-lhe que não sei uma palavra do meu papel! Daria de bom grado 15 Luíses para me ver livre dela. Ai, que animais difíceis de conduzir os comediantes! Estão todos atrapalhados por ter de representar um pedaço de papel! Eu não sei como se sentiriam se estivessem no meu lugar! Olha essa, o senhor que escreveu a peça, sabe a bem de cor, não tem onde se enganar. Pensam então que eu tenho só a recear a falta de memória? Ai, pensam que é uma pequena tarefa ter de apresentar uma peça cômica perante uma assembleia como a do rei? Que autor não tremeria ao chegar a uma altura dessas? Se isso lhe pusesse medo, o senhor não teria feito tudo em 8 dias. Ai, como não fazer se foi o rei que me ordenou? Como? Com uma recusa respeitosa, fundada na impossibilidade da execução, na falta de tempo. Ora, qualquer um teria maior cuidado com a sua reputação, senhor. Diga-me como vai ficar o senhor se for mal recebido. Tem razão. O senhor deveria ter se desculpado respeitosamente para com o rei, ou pedido que lhe concedesse maior prazo. Mon Dieu, ma chérie! Não há nada que mais agrade aos reis que a obediência incondicional. Nem coisa que lhes desagrade como tropeçarem em obstáculos. Querem passatempos que não se façam desejar. E quanto menos preparados, mais agradáveis lhes são. Mais vale desempenhar mal o que nos pedem que demorarmos em desempenhá-lo. Pois se nos cabe a vergonha de não termos desempenhado bem o nosso papel, resta-nos ao menos a glória de ter-lhes obedecido sem demora. Ai, tratemos de nos ensaiar. Isto é o que importa agora. Pensamos na origem do teatro, devemos sempre considerar que teatro é a imitação de uma ação e que o ato de imitar está presente na essência dos mais primitivos rituais que conhecemos. Além disso, o teatro sempre esteve no contexto das representações religiosas das antigas civilizações, quer
ocidentais, quer orientais. Porém, uma vez que as representações orientais assumiram um cunho inteiramente diverso do grego, é comum considerarmos que o berço do teatro ocidental é a Grécia. O teatro grego surgiu das cerimônias e rituais religiosos, como as dionisíacas, que celebravam o deus Dionísio, o deus do vinho, da embriaguez e da fertilidade. As procissões dionisíacas foram ao longo de centenas de anos se transformando em grandiosas representações da vida do deus, que reunia toda a comunidade em diferentes coros cantados. O coro era dividido em semicoros, que passam a dialogar entre si. Estes semicoros passam a ter um líder, o corifeu. Porém, a história do deus era sempre narrada na terceira pessoa. Até que um corifeu chamado Tespes resolve encarnar o personagem Dionísio e transforma a narração num discurso proferido na primeira pessoa. Desta forma, introduz o conceito de protagonista, destacando-se do coro e contracenando com ele. Surge, então, em 560 a.C., há mais ou menos 2.500 anos, o primeiro ator da humanidade. A tragédia grega era, na realidade, parte de uma das principais festividades religiosas anuais que se realizavam em Atenas, as grandes Dionísias urbanas. Também na Grécia Antiga surgem dois gêneros do teatro: a comédia e a tragédia. Ó Pai, vangloriar-te podes, com legítima vaidade, de as mais ousadas filhas ter engendrado de entre os mortais. Falo de todas, mas de mim em especial, que das lançadeiras do tear me apartando, a mais aspirei, e capturei feras com as minhas mãos. Nos braços trago, como vês, as primícias desta coragem. Quando tomares consciência do que fizeste, uma dor atroz te consumirá. Que há nisso de odioso ou de lúgubre? Levanta teus olhos ao éter. Estou olhando. Por que tal ordenas? Parece-te igual ou sofreu alteração? Está mais resplandecente e transparente que antes. O deslumbramento ainda opera na tua alma. Não compreendo ainda tuas palavras. Mas recuperei a razão. Operou-se uma mudança em meu espírito. Queres ouvir-me e responder claramente? Sim, já até esqueci o que te disse antes, ó Pai. Do teu esposo, que filho em tua mansão nasceu? De nosso amor comum, Penteu é o fruto. E agora, de quem é a cabeça que nos teus braços sustém? De um leão, assim diziam minhas companheiras de caça. Agora olha bem. Pequeno esforço te custará. Que contemplo! Que trago em minhas mãos! Observe-a e reconhece-a melhor. Eu vejo! Oh, desventurada, uma dor despedida! Ainda te parece que se assemelha a um leão? Não! A cabeça de Penteu, meu filho, é o seguro! Oh, desventurada! Quem o matou? Como chegou às minhas mãos? Foste tu que o mataste! Tu e tuas irmãs! Onde morreu? No palácio? Em outro lugar? Onde outrora os cães a Acteon despedaçaram! O que foi ao Cícero, o desgraçado? Ia ultrajar o Deus e as tuas bacanais! E nós? Como alcançamos tais paragens? Você delira! A cidade inteira compartilha da loucura das bacantes!
Dionísio nos perdeu. Agora compreendo. Sentia-se ultrajado por não acreditares que era um Deus. Culto da embriaguez! Dionísio tornou-se o símbolo do poder, da seiva que flui. Da força vital, da exuberância. Da loucura! Maestro, Dó sustenido maior com sétima. A cabacinho, nosso amor. Tempo tão feliz. Você mijou, gol fora. Nunca gol, nunca gol, nunca gol. Nunca gostou de mim. Everybody! A cabacinho. Chega mais, vem com a gente. Tempo tão feliz. Você me jogou fora. Nunca gol, nunca gol, nunca gol, nunca gol, nunca gol. Nunca gol. Estou de mim. Prólogo no céu, do Fausto, de Goethe. Em cena, Deus e Mefistófeles. Mestre, já que te aproximas de nós porque queres saber como vão as coisas lá embaixo, e já que de um modo geral te agrada a minha conversa, venho à tua presença no meio desta multidão. Perdoe-me se me exprimo com pouca solenidade, mas o próprio sofrimento em minha boca certamente te faria rir, se não tivesses perdido o hábito. Nada posso falar sobre o sol e as esferas, só vejo como os homens se atormentam. O pequeno Deus do mundo continua feito da mesma têmpera e tão bizarro como no primeiro dia. Não tens mais nada a nos dizer? Só vens aqui para fazer queixas? E não existe, no teu entender, nada de bom sobre a terra? Nada, Senhor. Tudo é perfeitamente mal, como sempre. Os homens me dão piedade em seus dias de miséria, a ponto de eu me sentir culpado em atormentar a sua pobre espécie. Conheces Fausto? O doutor? Meu servidor. Sem dúvida. Este vos serve de maneira estranha. Na casa desse louco não há nada de mundano, nem comer e beber. Seu espírito cavalga livremente pelo espaço e ele próprio, em parte, se dá conta de sua loucura. Ele pede aos céus as mais belas estrelas e à terra as mais sublimes alegrias, mas nada, perto ou longe, basta para acalmar a tempestade de seus desejos. Ele me procura ardentemente em meio às trevas, e eu quero, em breve, conduzi-lo até a luz.
Quereis apostar que ainda este ireis perder? Mas deixai-me escolher os meios de arrastá-lo docemente até os meus caminhos. Durante todo o tempo em que ele viva sobre a terra, tens permissão para induzi-lo à tentação. Eu vos agradeço. Gosto de lidar com os vivos. Gosto de caras cheias e frescas. Sou feito gato, que não liga para os ratos mortos. Está bem. Afasta esse espírito de sua fonte e conduze-o ao teu caminho, se puderes. Mas admite a derrota, se tiveres de reconhecer que um homem de bem, mesmo na trama confusa de sua razão, sabe distinguir e seguir o caminho estreito de Deus. Não seguirá por muito tempo, e não temo por minha aposta. Mas se eu for bem-sucedido, vós me permitireis triunfar à minha maneira. Podes aparecer livremente por aqui, se quiseres. Não tenho ódio aos teus semelhantes. Dos espíritos que negam, o espírito da astúcia e da malícia é o que menos me desagrada. A atividade do homem frequentemente se afrouxa. Já que ele tem vocação para a preguiça, gosto de vê-lo como um companheiro ativo, inquieto, que até mesmo pode ser criativo, como o diabo. Gosto de visitar de vez em quando o velho Deus e evito romper relações com ele. Fica muito bem, por parte desse grande personagem, conversar pessoalmente com o diabo com tanta simplicidade. Quem foi Baudelaire? Quem foram Nietzsche? Edgar Allan Poe? Gerard de Nerval? Corpos que comeram, dormiram, digeriram, ressonaram uma vez por noite, cagaram entre 25 e 30 mil vezes em face de 30 ou 40 mil refeições, 40 mil sonos, 40 mil roncos, 40 mil bocas árteres e azedas ao despertar. Tem cada um a nos apresentar 50 poemas, o que realmente não é demais. É por isso que eu acredito que o conflito entre a América e a Rússia, reforçado seja ele por bombas atômicas, pouco vai ser em face de um outro conflito que vai repentinamente acontecer entre quem preserva uma humanidade digestiva de um lado e de outro o homem de vontade pura e seus muito raros seguidores, mas que tem para si a força eterna. Senhor Arthur, peço uma coisa. Fale essas falas com língua ágil, bem claro. Se é para berrar as palavras, como fazem tantos dos nossos atores, seria preferível que esses textos fossem ditos por um pregoeiro público. Nem cerre o ar com as mãos o tempo todo. Moderação em tudo. Também nada de contenção exagerada. Teu discernimento deve te orientar. Ajusta o gesto à palavra, a palavra ao gesto, com o cuidado de não perder a simplicidade natural, pois tudo que é forçado se afasta da proposta do jogo teatral, cujo objetivo em sua origem e agora era e é exibir um espelho à natureza. Entende? Jovem, eu escutei atentamente a sua interpretação de Hamlet. Mas se o texto que você acabou de ouvir está acima de sua capacidade de compreensão, saia! Olha, eu sou talvez idiota, mas eu não entendo porque Arthur depois de Eurípides e Goethe. É simples, o teatro da crueldade vem depois de Dionísio. Teatro da crueldade. Conjunto de ideias teatrais propostas pelo ator, diretor, poeta e teórico francês Antonin Artaud. Rejeita as características do teatro tradicional e a racionalidade da sociedade ocidental. Combate o teatro como entretenimento e propõe o teatro visto como experiência ritualística, destinado à reintegração do homem à sua totalidade física
física e espiritual. Bom, se isso está derrapando para qualquer lugar, então eu vou para onde eu estava no final da década de 70, no curso de teatro O Tablado. Oi, pessoal. Tudo jóia? Bom, antes da gente começar a aula de hoje, eu quero indicar para vocês uma peça ótima que acabou de estrear no Teatro Dulcina com o grupo Asdrubal Trouxe o Trombone. Chama-se Trate-me Leão. Eu vi, gente, eu vi mesmo, é um desbunde. Desbunde, surpreendente, maravilhoso, arrebatador. É assim, tem uma cena que tem uma atriz que tá pra lá de Marrakech, chapadona. Pra lá de Marrakech, trecho da música Qualquer Coisa, composta por Caetano Veloso em 1975. Chapadona, muito doida. Ela tá muito doida, você andando pelo meio da rua, ela para na frente do orelhão e começa a conversar com o orelhão. Orelhão! Telefone público em formato de grande orelha, lançado em 1972 e projetado pela arquiteta e designer brasileira nascida na China, Xu Ming Silveira. Aí ela para na frente do orelhão e fala assim: ai, orelhão, quero ser teu branco. Brinco! Vamos ao século XIX. O burguês, o ancestral do boulevard, Georges Feydeau, quiproquo, amor e piano. Quiproquo! Édouard Loriot est un jeune provincial qui est à Paris, prend la décision de connaître l'artiste du Barrois parce qu'il cherche une maîtresse qui le pose dans le monde. Édouard Loriot é um jovem provinciano que, estando em Paris, resolve procurar a atriz e cortesã du Barrois, pois está à procura de uma amante que o coloque no mundo. Mais il se trompe d'étage. Mas ao chegar no edifício da moça, ele se engana de andar. Et seul, chez une jeune fille de bonne famille qui attend un grand professeur de musique qu'elle n'a jamais vu. E toca na casa de uma jovem de boa família que está esperando um grande professor de música que ela jamais tinha visto. Quiproquo! Quiproquo! Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère Paris, je te reviens encore deux fois. Je suis venu déjà, j'avais de l'or dans ma valise. Des diamants dans ma chemise, combien a duré tout cela? Le temps d'avoir 200 amis et de mes 4 ou 5 mètres, 6 mois de galante s'y passe. C'est plus rien en Paris, Paris. En 6 mois tu m'as tout rappelé, et puis vers ma jeune Amérique, tu m'as pauvre mélancolique, délicatement emballé. Je brûlais de revenir et là-bas sous mon ciel sauvage, je me répétais avec rage une autre fortune en mourir. Je ne suis pas mort, j'ai gagné tant bien comme mal de sommes volées. Je viens pour que tu me voles tout ce que là-bas j'ai volé. Tout ce que là-bas j'ai volé. Tout ce que là-bas j'ai volé. Oh, je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère Paris, je te reviens encore. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Paris, 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 je te reviens encore. Oula, 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 je viens de débarquer. Mettez vos cheveux coco. Oula, 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 j'apporte à votre note toute une fortune à croquer. Le pigeon vient plus mettre mes dollars, mes... Definitivamente vou começar. Estou em Paris há 15 dias. Chego de Toulouse, mas não pareço ser de lá. Não tenho sotaque. Talvez por ter sido criado em Dunkerque. Sou jovem, elegante, milionário. Sim, possuo 15 mil libras de renda, o que na província é o suficiente para ser milionário. Essa fortuna me permite ter amigos que me dizem que eu sou o mais parisiense dos parisienses. Eu acredito. Em resumo, tenho tudo, enfim, menos o essencial. Um relacionamento que me promova. Então eu me disse, vamos ver a do Barrois. Todo mundo diz que ela é uma das mulheres mais chiques de Paris. Eu não a conheço, mas ela deve ser ótima. E depois é uma daquelas atrizes que imediatamente te fazem reconhecidos como homem. Mas veremos isso mais tarde. Eu vos peço desculpas
senhor, de vos fazer esperar, mas é que eu não encontrava a minha partitura. Não encontrava a partitura. Mas isso não tem importância, senhorita. Sim, mas eu não posso ficar sem minha partitura. Por favor, tenha a bondade de se sentar. Muito agradecido. Por favor. Bem, senhorita, o fato é que a música é uma bela arte. A mais bela de todas, senhor. Eu quero que ele tenha uma boa opinião sobre mim. Eu adoro. Eu satisfaço todas as suas vontades. O senhor gosta de Wagner? Wagner, o farmacêutico? O farmacêutico? Sim, o farmacêutico de Toulouse. Não, o músico. O músico? Ah, não, perfeitamente. Parece que eu ouvi falar, parece que ele faz música, não é? Como E parece? se eu abordasse a questão? Perdão, Mas senhorita. então, senhor, qual é o seu compositor favorito? Meu compositor é Cordilar. Cordilar, quem é? Sim, é um dos meus amigos. É um músico de muito talento, autor de Chicar de Chicago. Eu não conheço, não. Ah, é uma música muito bonita, muito interessante, divertida. Temos o Chic em Chicago. Chicago todos os gogos. Não se chimijo Chicago. Desculpa. Eu pensando na minha cabeça, mas por favor, senhor. Bem, o fato é que nós brincamos, né? Falamos e eu não vos expliquei O que, senhor? a razão da minha presença aqui. Mas eu adivinhei imediatamente. As mulheres de Paris são de uma perspicácia. O senhor com certeza passou pelo conservatório. Pelo conservatório. Sim, é Faubourg Poissonnière. Não é? Passei em frente. Mas por que será que ela me fala do conservatório? Me disseram que o senhor ganhou um prêmio de primeiro lugar. Hein? Um prêmio de primeiro lugar. Hein? Um prêmio de primeiro lugar. Não, sim, mas isso foi muito tempo. Isso foi, eu tinha 9 anos de idade. Foi um prêmio de ortografia. Mas isso não conta, senhorita. Conversa engraçada. Ele é um tanto quanto peculiar. Senhorita, eu me chamo Edouard Loriot. Tenho 25 anos. Uma bela idade, senhor. É uma idade muito bela. No entanto, para o que nos interessa, isso não conta muito. A senhorita acha? Com certeza. Então quer dizer que a senhorita acha? Tá, mas no entanto, a senhorita tem que admitir que os jovens são preferíveis, não é? E os velhos têm mais experiência. Mas experiência! Mas isso não é o suficiente, né? Eu sei bem que se diz, se a velhice pudesse. Mas o provérbio também diz, se a juventude soubesse. Senhorita, mas senhorita, eu sei. Não, eu não falo pelo senhor, eu não ignoro que o senhor já deu provas disso. Então, a senhorita sabe? A senhorita sabe? Não falemos disso. Né? Aliás, eu espero que o senhor me teste. Eu? Certamente. Mas com prazer. Mas eu suponho, senhor, que já tenho lhe dito quais são as condições. As condições? Não me disseram nada. Agora que ela vai me esfolar. Senhor, são 400 francos por mês, 4 sessões por semana. É por sessão? Sim, senhor. Então quer dizer que 400 francos é tudo. E disse que a vida é cara em Paris. O senhor não me parece satisfeito. Não, senhorita, na verdade eu estou surpreso. Sim, mas não é mal, senhor. Aliás, se me permite, podemos começar? Assim, mas nós vamos assim agora, de repente? Eu não sei onde coloquei minha partitura. Eu estou à disposição do senhor. Mas por Júpiter, isso não foi longo. Isso se faz militarmente aqui nessa casa. 1, 2, 3, 4, avante, Pachá. Francamente, o progresso, né? Como estamos atrasados na província. Enfim, uma pequena aventura amorosa que vai definitivamente me promover. A burguesia fabricou para ela e para ela somente um teatro de puro divertimento, um teatro de distração, um teatro cômico para relaxar, um teatro de classe também, pois os personagens dos provincianos, dos operários, dos domésticos eram sempre tratados como idiotas ou imbecis. E Brecht, em 1930, ataca este teatro
que ele descreve como teatro digestivo. Muito exaltado. Chega, vambora. Eine Laut, denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals Bertolt Brecht, A Alma Boa de Saint-Saëns. Prólogo. Eu sou um vendedor de água, aqui, da capital de Saint-Saëns. É um negócio muito cansativo. Se a água é pouca, eu tenho que ir longe buscar. E se é muita, eu fico sem ganhar pão. A pobreza, de um modo geral, campeia em nossa província. O que se diz é que só os deuses ainda nos podem valer. Para indizível alegria minha, acabo de saber por um tropeiro muito viajado que alguns dos deuses altíssimos já estão a caminho e que devem ser esperados também aqui, em Saint-Saëns. Os céus devem estar muito intranquilos com tantas lamentações que se elevam a eles. Há 3 dias espero aqui, na entrada da cidade, para ser o primeiro a dar as boas-vindas aos deuses. Se eu deixar para depois, eu posso perder oportunidades. Estarão cercados de pessoas importantes e chegar até eles não vai ser fácil. Se ao menos eu pudesse reconhecê-los. É possível que não venham juntos. Com certeza. Há de chegar um por um, para não dar na vista. Aqueles lá não podem ser. Voltando do trabalho, com os ombros areados de carregar peso. Aquele ali também não deve ser Deus. Tem os dedos manchados de tinta. Há de ser, quando muito, escriturado da fábrica de cimento. Aqueles 2 ali também não me parecem deuses. Tem cara de gente bruta, que vive dando pancada. E um Deus não tem necessidade disso. Já aqueles 3 ali, com eles a coisa parece diferente. São bem nutridos, não tem sinal de ocupação nenhuma. E os sapatos estão empoeirados como quem vem de muito longe. São estes sim, as vossas ordens santíssimos! Der Mensch lebt durch den Kopf, der Kopf reicht ihm nicht aus. Versuche nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Laut. Denn für dieses Leben Bertolt Brecht, A Alma Boa de Saint-Saëns. Epílogo. E agora, público amigo, não nos interprete mal. Sabemos que esse não foi um excelente final. Nós fazíamos ideia de uma lenda cor de ouro e ela, disfarçadamente, assumiu um tom de agouro. Ficamos tristes também por nosso lado ao ver tanto problema em aberto e o pano de boca fechado. Qualquer sugestão, portanto, acatamos com respeito. Não poderíamos ter maior mágoa em confessar o nosso próprio fracasso, se alguém não nos ajudar. Talvez nada nos ocorra agora, de puro medo. Entretanto, como encerrar esse enredo? Se outros fossem os homens, ou se outro fosse o mundo, ou se os deuses fossem outros ou nenhum, como seria? Para esse terrível impasse, a solução no momento talvez seja vocês mesmos darem trato ao pensamento, até descobrir-se um jeito pelo qual pudesse a gente ajudar uma alma boa a acabar decentemente. Prezado público, vamos, busquem, sem esmorecer. Deve haver uma saída. Precisa haver. Tem que haver. Der Mensch lebt Tem que durch haver. den Kopf, der Kopf
teatro romano é importante citar os autores. Plauto. 244 a.C., 183 a.C. Terêncio. 185 a.C., 159 a.C. E Sêneca. 4 a.C., 65 depois de Cristo. Também é fundamental destacar a importância dos atores atelanos, dos mimos e da pantomima. Esta arte popular que, de alguma forma, conseguiu sobreviver à perseguição da igreja e fazer a ponte com o teatro que irá ressurgir séculos depois. Bem, o fato é que os romanos construíram enormes e esplêndidos anfiteatros que praticamente nunca foram utilizados como teatro, não é? Em um dado momento aconteceu algo de extraordinário. Um buraco negro de 600 anos. Um buraco negro total. Nada de teatro. Alguns trovadores, alguns domadores de ursos, alguns espetáculos sanguinolentos, estilo pesado, onde se executavam os condenados à morte para ser mais realista. Mas de teatro, propriamente dito, realmente nada. Somente no século XI, o teatro ressurge, por ironia, através da própria igreja. Porém, continuará amador durante muitos séculos. Acontece primeiro dentro das igrejas até ganhar os pátios e as ruas. Estes espetáculos invadem as cidades. Duram até 40 dias. Utilizam 500 figurantes. E as obras têm, pasmem, 60 mil versos. Partindo da França, se espalham por toda a Europa. Com o declínio do drama litúrgico medieval, vejam bem, os temas laicos substituem as evocações religiosas. E o teatro, antes feito por comediantes amadores, vai se tornando pouco a pouco profissional. O primeiro teatro sem notícia antes do teatro, onde Shakespeare brilhou com suas peças, é um teatro que é novo, no centro. Eu vou tocar alto mesmo. É alto mesmo. Vai me foder. É alto mesmo. Vai me foder. Enfim, eu já fiz teatro de rua. O teatro tem várias facetas, não tá rua, por exemplo. Você chama, faz uma algazarra, no cinema, tem torno do artista. O artista anda de um lado pro outro, tem que ser um negócio grande, né? Todo lado, todo característica da produção, por exemplo, tem merda, não inventou merda. Geralmente as pessoas não viam táxi, moto, bike, as pessoas viam a cavalo, né? Então você pegava o cavalo veio, passou pelo cavalo, o cavalo parava, dava aquela sacudida e pá, deu um tolete. Aquela merda, não desculpa o termo, mas é isso. Então hoje você fala merda pra você. Cena Quanto mais merda, 13! mas quanto mais... Shakespeare! O que veio desembocar no teatro performático no século XXI. Da cena, cara! Você tá assim! Você quer ser Não, foda-se! Foda-se! Ai, que absurdo. No dia do casamento da minha filha, eu tanto bebi, devorei, farriei, que como um saco muito cheio, que explode depois de usado por anos, eu também. Eu me sinto desaparecer. O estômago arruinado. Os intestinos massacrados por esse suntuoso banquete. Eu tenho 52 anos, sou rico. Escrevi exatamente 37 peças. Todas foram encenadas. Eu tenho uma bela casa em Stratford-on-Avon e morro na mesma cidade em que me viu nascer em 1564. E todos vocês que tremem e empalidecem diante desse infortúnio, auditores e testemunhas silenciosas deste espetáculo, se eu tivesse tempo. Mas a morte policial feroz é inflexível em suas sentenças. Se eu tivesse tempo, eu poderia vos dizer. Mas assim seja, Horácio. Eu morro. Você vive. To be or not to be, that's the question. Whether it is noble in the mind to suffer, for slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles that may oppose the end.
It's a consolation. Devoutly to be wished. To die. To sleep. To sleep. A chance to dream. Ser ou não ser? Eis a questão. O que é mais nobre para o espírito? Sofrer os dardos e setas de um ultrajante fado? Ou tomar armas contra um mar de calamidades para pôr-lhes fim resistindo? Morrer! Dormir! Nada mais! E com o sono, dizem, terminamos o pesar do coração e os 1000 naturais conflitos que constituem a herança da carne. Que fim poderia ser mais devotamente desejado? Morrer. Dormir. Dormir, talvez sonhar. Sim, eis aí a dificuldade, pois é forçoso que nos detenhamos a considerar que sonhos possam sobrevir durante o sono da morte, quando nos tenhamos libertado do turvelinho da vida. Vinde, espíritos sinistros que servis aos desígnios assassinos. Dessexuai-me. Enchei-me da cabeça aos pés com a mais terrível crueldade. Espessai o meu sangue, prevenindo todo acesso e passagem ao remorso. De sorte que nenhum arrependimento, retorno da sensível natureza, abale a minha determinação acelerada. Vem, noite tenebrosa, e te reveste do mais espesso fumo dos infernos, para que o meu punhal não veja o golpe que vibrará. Nem possa o céu ver nada através do lençol da escuridade para gritar. Detente! Então, Thersites, como? Perdido no labirinto do teu furor? Será que o elefante Ajax levará assim a melhor? Ele me bate e eu o ridicularizo. Ah, bela satisfação. Preferiria que tudo fosse ao contrário, que eu batesse nele e ele escarnecesse de mim. Corno de boi! Se for preciso, aprenderei a evocar e a conjurar os diabos, mas encontrarei algum meio para satisfazer as execrações de meu ódio. Tu, natureza, és minha deusa. Meus serviços estão ligados à tua lei. Por que me submeter ao açoite do costume e permitir que as nações impertinentes me despojem, com o pretexto de que vim ao mundo umas 12 ou 14 luas depois de meu irmão? Por que bastardo? Por que vil? Se minhas proporções estão de tal modo conformadas, minha alma tão generosa e meu corpo tão exato quanto possam ser os descendentes de uma honesta senhora, por que estigmatizar-nos com a infâmia, com a vileza, com a bastardia? Vis, nós, que no ardor clandestino da natureza extraímos mais robustez e força impetuosa, que não são gastos em um leito fatigado, insípido e sediço, para procriar uma tribo inteira de peralvilhos concebidos entre o sono e a vigília. Teu nome é Tyrrell? James Tyrrell, vosso mais obediente servidor. Deveras? Provai-me, meu gracioso senhor. Ousarias matar um amigo meu? Se tal vos agradasse, mas eu preferiria matar 2 de seus inimigos. Ali os tenho, então. 2 grandes inimigos de meu repouso adversários. É deles que gostaria que te ocupasses.
Eu nunca senti por Cássio nada além do comum afeto que o céu me autoriza. Eu nunca o presenteei. Mulher perjura! Tu bem sabes que ainda não decorei esse texto, desgraçada. Jamais o dei. Faça ouvir para que confesse a verdade. Insistes, ó, viu, colega? Não seria de bom tom que saísses de agora mesmo de cena e ajudasses teu coleguinha, ó, miserável? O que, senhor? É surda! Já não vos expliquei? Vá agora mesmo, vaza-te! Horácio, seja fiador de mim e de minha justa causa, para aqueles que duvidarão. Francamente, é uma pretensão querer falar sobre tudo. É isso aí. Vocês veem algum sentido nisso? Você tem razão, uma coisa que não faz sentido não existe. E qual é o sentido da palavra sentido? Eu não sei a essência das coisas, sei lá, a quinta essência. Calma, pode-se achar forte alguma coisa ruim, ou boa alguma coisa fraca. Isso não impede que sejam necessários alguns especialistas para fazer essa triagem. O gosto dos especialistas é frequentemente oposto ao do público. É quem sabe A arte contemporânea está sempre na contramão. E se adicionarem as entradas de Luc Godard, as saídas no meio de seus filmes, ele é, na verdade, o primeiro diretor do século XX. O teatro popular não existe. No entanto, existiu. E os gregos? Popular, eles tinham escravos para cuidar de suas crianças. Gente, vamos combinar, né? Vamos combinar. Todas as peças se parecem. Elas duram 1 hora, 1h10. Como todas começam 10 minutos atrasadas, 1h20. E aí? Então, vamos fazer o quê? Não vamos fazer nada. É mais prudente. Vamos esperar e ver o que ele diz. Quem? Godot. Isso. Vamos esperar até que a gente saiba exatamente qual é a nossa situação. Por outro lado, talvez seja melhor malhar o ferro antes que esfrie. Estou curioso para saber o que ele tem a nos oferecer. Aí a gente aceita ou não. O que foi exatamente que a gente pediu a ele? Você não estava lá? Não prestei atenção. Bom, nada muito específico. Uma espécie de oração? Precisamente. Uma vaga súplica? Exatamente. E o que foi que ele respondeu? Que ia ver. Que não podia prometer nada. Tinha que pensar no assunto. Com muita calma. Consultar a família. Os amigos. Os agentes. Os correspondentes. Os livros. A conta bancária. Antes de decidir. É normal. Não é? Me parece. A mim também. E nós? Perdão? Eu disse. E nós? Não compreendo. Qual o nosso papel nisso? Nosso papel? Pense bem. Nosso papel de suplicantes. Tão ruim assim? Vossa Excelência tem exigências a fazer? Nós não temos mais direitos? Você me faria rir se não fosse proibido. Nós perdemos nossos direitos? Nós nos livramos deles. Então, a gente já fez Chekhov, Molière, Eurípides, Arthur, Shakespeare, o curso de teatro tablado. Brecht, Beckett, Goethe. Ah, tem também o advento da mise-en-scène. A briga, teatro burguês, teatro popular. Sim. Durante 21 séculos, o teatro se dirigia a todas as classes sociais. Era apresentado ao ar livre, em praças públicas. Ora, eis que a burguesia
Encerra o teatro em caixas, ditas à italiana. Compartimentação social. O teatro é confiscado ao povo. Apesar dos esforços de muitos artistas de rua, o teatro se tornou inacessível à cabeça de 98% da população. Para com teu teatro popular. Pra quem você acha que está representando? Você acha que o senhor aqui é um operário e madame ali é padeira? Pior que não. Você sonha em tomar seus sonhos por realidade. Você pisa nas utopias, sua reacionária. Parem vocês dois! Essa conversa é só pra nós dois! Parem vocês dois! Também! Que ainda tem o Katakali, o Kabuki, o Nu. Não, a gente prometeu, combinamos que não íamos entrar no teatro asiático. Eu sei. Tá. Ui. E a comédia dell'arte? Pode chamar? Va bene. Va bene. Mi avete chiamato? Sì! Vasari. Buonasera! Mi chiamo Brighella, tuo servo. Sono nato in Italia nel secolo XVI e sono parte di un genere di teatro che divenne noto come. Di un genere di teatro che divenne noto come commedia dell'arte. E cos'è? Cos'è la commedia dell'arte? Un teatro vivo, un teatro improvvisato, un teatro popolare, con le caratteristiche tipiche provenienti di diverse regioni italiane e classi sociali. Personaggi come Pantalone, un vecchio mercante di Venezia molto goloso, Arlecchino, un servo che vive in aria sia fisicamente che mentalmente, il dottore, un vecchio intellettuale, parla molto e non dice nulla, il capitano, molto vanitoso, timoroso, un militare, il Pulcinella, diffidente ed astuto, un servo di Napoli. Abbiamo anche i personaggi senza maschere, le donne, morosi, camerieri, vedovi. Sono intelligenti, diffidenti, ardenti, dispettosi, per tutti i gusti. Gli amanti galanti e ridicoli. Il Pedrolino, Pedrolino. Blam blam blam, blam 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 blam. Bla 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 bla. Zi. Esistiamo per 3 secoli Esistiamo per 3 secoli ed ancora oggi siamo molto famosi. Brighella! No Brasil, as primeiras manifestações teatrais aconteceram no século XVI, com a catequização dos índios pelos jesuítas. Mas o teatro como atividade contínua, baseada em ator, autor e público, só vai existir mesmo depois da independência, no século XIX. Eu me chamo João Caetano dos Santos e fiquei conhecido como João Caetano. Sou ator, diretor e empresário de teatro. Tinha 25 anos quando fundei em Niterói a minha própria companhia de teatro, a Companhia Dramática Nacional. Nesta época, no Brasil, imperavam as companhias lusitanas e o teatro era uma cópia do que se fazia na França.
Rompi com essa tradição, na qual os artistas, a linguagem e os repertórios eram rigorosamente reproduzidos de Portugal. Em 1838, a minha companhia foi responsável pela encenação da primeira tragédia brasileira, Antônio José da Silva, ou O Poeta e a Inquisição, de Gonçalves de Magalhães, e também da primeira comédia brasileira, O Juiz de Paz na Roça, a primeira peça de Martins Pena, um dos precursores do nosso teatro. Senhor escrivão, leia o outro requerimento. Diz Francisco Antônio, natural de Portugal, porém brasileiro, que, tendo ele casado com Rosa de Jesus, trouxe esta por dote uma égua. Abre aspas. Ora, acontecendo ter a égua de minha mulher um filho, o meu vizinho José da Silva diz que é dele, só porque o dito filho da égua de minha mulher saiu malhado como seu cavalo. Ora, como filhos pertencem às mães, e a prova disto é que a minha escrava Maria tem um filho que é meu, peço a vossa senhoria que mande o dito ao meu vizinho entregar meu filho da égua, que é de minha mulher. Fecha aspas. É verdade que o senhor tem o filho da égua preso? É verdade. Porém, ele me pertence, pois é meu, que é do cavalo. Teria o senhor a bondade de entregar o filho a seu dono, que é da mulher aqui do senhor? Mas, senhor juiz... Não tem mais, nem meio mais, entregue o filho senão cadeia. Eu vou queixar meu presidente. Pois vai que eu tomarei apelação. Eu embargo. Pois embargue então, rapaz. Embargue então, rapaz. Embargue. Embargue ou não embargue? Embargue sim, embargue com 300 mil diabos, que eu não concederei revista no auto do processo. Eu lhe mostrarei, deixa estar. Senhor escrivão, não dê anistia a esse rebelde e mande-o agarrar para soldado. Vossa senhoria não se arrenegue. Eu entregarei o Pequira. Pois bem, estão conciliados. Retire-se. Em 1860, tentei organizar no Rio de Janeiro a primeira escola de arte dramática totalmente gratuita. Sonho que não realizei, mas que alimentei até a minha morte em 1863. Sou considerado o primeiro teórico da arte dramática brasileira e responsável pela profissionalização do teatro no país. Em 1884, eu já não estava mais por aqui. Foi montada a primeira revista de ano, escrita por Arthur Azevedo e Moreira Sampaio, O Mandarim! O Mandarim! O que foi, meu cantante? Tá assustado? Vai embora, acabou a cena, meu amigo. Tchau, vai embora! As revistas de ano passavam em revista os acontecimentos do ano anterior e deram origem ao conhecido teatro de revista, com suas vedetes e números musicais que nos anos 20 e 30 iriam se fixar como o maior meio de difusão cultural do país. Formavam atores e atrizes, cantores, escritores, compositores. Qualquer clássico da nossa música popular anterior a 1940 tem relação com teatro de revista. Mas como a cor não é da mulata, mulata quer o teu amor. Em 1917, Chiquinha Gonzaga com Oswaldo Viana e
e outros grandes nomes da época fundam a SBAT, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Também na primeira metade do século XX surgem as companhias estáveis. Dentre as mais importantes estão a de Procópio Ferreira, Jaime Costa, Lucílio Odilon e Leopoldo Freud. Em 1938, Pascoal Carlos Magno funda o Teatro do Estudante do Brasil. Em 1943, Zimbinski monta com os comediantes Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Marca uma nova fase no teatro brasileiro. Em 1948, em São Paulo, é fundado o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, que transforma o rumo da cena nacional. A partir do TBC consolida-se a profissionalização dos atores. De lá surgem, entre outras, as companhias de Maria Della Costa, Tônia Tchelotran, Cacilda Recker e Teatro dos Sete. Depois vieram o Arena, Oficina e Opinião. Em 1964, o teatro é boicotado pelos militares. Ainda assim, a criação teatral contou com autores como Augusto Boal, Jean Francisco Guarnieri, Plínio Marcos, Vianinha sim, Dias Gomes e outros, sim. Outros nomes fundamentais do teatro brasileiro são Marcinha Machado, diretora de palco. Seu Nieto, sapateiro. Maninha, camareira. Maranhão, cena técnico. Dona Ivone, bilheteira. Mineiro contra a regra. Seu Humberto, cena técnico. Vanderlei, diretor de palco. Fafá, costureira. Seu Mandarino, camareiro. Macedo, alfaiate. Josafá, contra a regra. Liga, técnico de luz. Elias, cenotécnico lá de Recife. Cleverson Cavaleiro, diretor de palco. E tem também. É João Exposito, do Teatro Bahia, em Curitiba. Agora nós vamos fazer as 17 peças de Nelson Rodrigues em 2 minutos. A mulher sem pecado. A vida da mulher honesta é tão vazia. E eu sei disso. Sei! Vestido de noiva. O que me faltou sempre foi o seu impudor. E quem é que tem pudor quando gosta? Álbum de família. Eu acho que o homem não devia sair nunca do útero materno. Devia ficar lá toda a vida encolhidinho de cabeça para baixo ou para cima, de nádega, não sei. Anjo negro. Eu te quero preto. E se soubesse como te acho belo, como os carregadores de piano, de pés descalços cantando. És meiga como uma prostituta. Senhora dos Afogados. Olha, o grande pai! O grande bebe. Não bebe, o doutor não bebe. Bebe sim. Tem úlcera no dorreno! Mas foi ele, não foi ele? Quem? Foi ele. Quem matou aquela mulher? Dizem que foi ele! Mentira. Família que não chora seus defuntos. Não chora seus afogados. Nem seus doidos. Doroteia. Sou tão linda, sozinha num quarto, seria amante de mim mesma. Valsa número 6. Vejo pedaços de mim mesma por toda parte. Meu Deus! Como ela mesmo no meu rosto, meus cabelos, cada uma de minhas feições! A falecida. Tudo durou uns 5 minutos. O gozado é o seguinte. Nesses 5 minutos tinha havido um diabo entre nós. E quando eu saí de lá, sem me despedir nem nada, sujo de batom até a alma, quando eu saí de lá, ela não sabia o meu nome, nem eu o dela. Perdoa-me por me traíres. Em primeiro lugar é que só entra deputado, quer dizer, freguês com imunidades. Eu te pergunto, a polícia vai prender um deputado? Ai, com que roupa?
E além disso, isso aqui não é casa de mulheres araqueadas. Só trabalhamos com meninas de 15, 16 e até 14 anos de família batata. Viúva, porém honesta. Eu só acredito mulher honesta com úlcera. Ou virtude da azia, úlcera. Mas eu não tenho preconceito, eu cumprimento mulher honesta. Mulher honesta não é pior do que as outras? Os 7 gatinhos. Sabe por que essa família ainda não apodreceu no meio da rua? Porque havia uma virgem entre nós. O senhor não entende, não é? Ninguém entende. Mas Silene era virgem por nós. Menina por nós. Mas agora que ela está no quarto esperando o senhor, agora nós podemos cheirar mal e apodrecer. Boca de ouro. Meu coração aprende. A mulher deve negar, nem que chova canivete. Ouve só. Quando eu era mais mocinho, eu estava uma vez com uma mulher no quarto. E nisso chegou o marido com a polícia. Em conclusão, arrombam a porta. A mulher, nuazinha, negou. Você sabe que o marido ficou na dúvida. O comissário ficou na dúvida. E até eu fiquei na dúvida. Meu anjo, da próxima vez, o golpe é negar. O beijo no asfalto. Manja, quando eu vi o rapaz dando beijo, homem beijando homem, no asfalto, Praça da Bandeira, gente assim, me deu um troço, uma ideia genial. De repente, Cunha, nós vamos sacudir esta cidade. Eu e você, nós dois. Cunha. Otto Lara Rezende, ou bonitinha, mais ordinária. Tão lindo ser esposa de um ex-contínuo. Ex-contínuo. É gostoso, acho. Toda nudez será castigada. Herculano, quem te fala é uma morta. Eu morri. Me matei. Antinelson Rodrigues. Um momento. Eu não tenho medo do ridículo. Só os imbecis têm medo do ridículo. Já reparou que toda grande dor é ridícula? A serpente. Outra vez o cheiro do sexo. Eu não acredito mais em você. Não, acabou, gente. Olha aí, conseguimos, hein? Ó, 17 peças do Nelson em 2 minutos. Olha aí. E rapaz, já tem 1h30 de espetáculo já. Era 2.500 por hora, não é isso? Então, acabou. Né? Acabou. A gente vai guardar as coisas. Eu guardo os figurinos. Eu guardo os adereços. Eu guardo o cenário. Eu guardo Rubens Correia, fazendo Arthur no Teatro Ipanema. É o que eu guardo. Eu guardo Macunaíma, do Antunes Filho. Eu guardo o terrorismo do palhaço Léo Bassi em Instintos Ocultos. Eu guardo a energia do teatro de José Celso Martinez Correia. Eu guardo o casamento do Abujanra com os fudidos privilegiados. Eu guardo Romeu e Julieta, do Grupo Galpão. Eu guardo Mão na Luva, do Vianinha. Direção de Aderbal Freire Filho, com Juliana Carneiro da Cunha e Marco Nanini.
Eu guardo o Cachorro do Val da Sarapalha, feito pelo ator Servilho Gomes. Eu guardo Arlequim, Servidor de 2 anos, direção do Giorgio Strehler com o Piccolo Teatro de Milano. Eu guardo Alice através do espelho, do grupo de teatro Armazém. Eu guardo Fernanda Montenegro fazendo Lágrimas Amargas de Petra Roncante. Eu guardo a alegria de ir ao teatro para ver as peças do Asdrubal. Bar Doce Bar, com Pedro Cardoso e Felipe Pinheiro. Eu guardo a montagem da obra dos 3 Vinténs, direção do Bob Wilson com Berlina Ensemble. Eu guardo a cena da boate do espetáculo Apocalipse com Plano 11, do Teatro da Vertigem. Eu guardo a Mulher Carioca aos 22 anos do Aderbal, com o Centro de Demolição e Construção do Espetáculo. Eu guardo a Ornitorrinco Canta Breste Vale, com Cacá Rosé, Luiz Antônio Martins Correia, Kelma Ramalho, Cida Moreira e Maria Alice Vermelho. Eu guardo o Teatro Vivo do Amir Haddad, pelas ruas do Rio de Janeiro. Eu guardo Descoberta das Américas, com Júlio Adrião. Eu guardo uma série de imagens do espetáculo Ensaio contra Hamlet, da Companhia dos Atores. Eu guardo Denise Stoklos fazendo Brincando em Cima daquilo. Eu guardo as 7 horas maravilhosas que passei assistindo Lezefeber, no Teatro do Soleil, direção de Ariane Muschini, no Sesc Belenzinho, em São Paulo. Royal Deluxe, aqui na Lapa. Eu guardo The Suite, Peter Brook. Pina Bausch. Eu guardo Vestido de Noiva, do Grupo Tapa, com direção de Eduardo Laurentino. Eu guardo o Teatro Musical Brasileiro 1 e 2, do Luiz Antônio Martins Correia. Eu guardo a luz iluminando o rosto da atriz Betty Coelho na cena final do Processo, de Gerald Thomas. Eu guardo Armando Bóculos fazendo Tilvânia, com direção do Sérgio Brito. Eu guardo Nito Nicolaevski, Seu Tangos e Tragédias. Eu guardo Domingos de Oliveira interpretando o Dr. Stockham no Inimigo do Povo. Eu guardo o Teatro do l'Unité e seu diretor Jacques Lifchine. Teatro. Você atravessou 25 séculos em meio a incríveis catástrofes. Portanto, você resistiu e resistirá ainda, porque você possui 2 segredos que fazem a tua força e a tua fraqueza. O primeiro segredo: você dança sobre a infelicidade dos homens. E o segundo segredo é que você não fez nenhum progresso.